Olá, galerinha! Mostraremos no vídeo de hoje o nosso produto final da pesquisa de iniciação científica, que procurou tratar de uma associação frequentada por um de nossos integrantes, situada no bairro do Pantanal, na região central de Florianópolis. Trata-se de uma entidade ligada à cultura, ao folguedo e ao patrimônio imaterial da nossa cidade, que é o boi de mamão. Ou seja, denominamos o nosso tema de pesquisa como o folguedo da Associação Folclórica Boi de Mamão do Pantanal. E o nosso objetivo é saber como é a relação entre a associação e o boi de mamão, já que em seu próprio nome há a citação do folguedo. Já avisando aos telespectadores, a partir de agora em diante, para que não torne-se algo repetitivo e cansativo, chamaremos a tal associação de AFBMP, já que a sua atual nomenclatura é de grande tamanho. Dada a largada para o nosso vídeo, que foi dividido em partes e temas, vamos discutir logo de cara sobre o boi de mamão. Vamos lá! O que é, na verdade, o boi de mamão? Dentre as manifestações folclóricas realizadas pelo florianopolitano, destacam-se as chamadas brincadeiras de boi. Elas demonstram o caráter rural do imigrante açoriano que aqui chegou no século XVII, na ideia de povoar os novos territórios do Brasil colonial, já que poderia ocorrer uma exploração e domínio no tal local por outras nacionalidades. Explicaremos com um melhor detalhe mais adiante. Segundo a ACP, Associação Catarinense de Professores, no Dia do Folclore, celebrado em todo ano no dia 22 de agosto, o boi de mamão é a brincadeira folclórica mais cultivada na grande Florianópolis. E também é considerada uma das tradições mais antigas de Santa Catarina, inclusive em regiões litorâneas. Quando surgiu o boi de mamão e o que é ele? Existem várias versões sobre como surgiu o boi de mamão. Como é conhecido aqui em Florianópolis, a brincadeira ou folguedo de bois é uma tradição comum a outros estados de nosso país. E por esse motivo existem diversas variações e versões de sua origem. Entre as mais vistas pelo Brasil estão o próprio boi de mamão, o boi bubá ou o bubá bumba meu boi. Já em outras duas versões, a ideia do boi de mamão ter surgido do folclore do Bumba Meu Boi. A brincadeira teria sido trazida por soldados pernambucanos, transferidos para o Desterro durante o período do Império, no século XIX. A ideia desse folclore ter vindo para o Brasil por conta dos portugueses é bem aceita e divulgada, tanto é que aqui na ilha, em Florianópolis, João Carlos de Souza, ex-presidente da Associação Folclórica Boi de Mamão do Pantanal, nosso entrevistado, afirma que a brincadeira veio dos açorianos, ou seja, dos portugueses. E de lá pra cá, a brincadeira começou a crescer, partindo agora dos manezinhos que a realizavam nos fundos de sua casa para a declaração como patrimônio imaterial e intangível de Florianópolis no dia 22 de agosto de 2019, como lei assinada pelo prefeito Jean Loureiro, incluído no livro de Formas de Expressão. Para quem não conhece o conceito de patrimônio cultural ou imaterial, vale escutar essa dica no texto dos orientadores de ICE. Nele está escrito: o conceito de patrimônio cultural é a parte da Constituição Federal do Brasil de 1988, que em seu artigo 216 o conceitua como os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à nação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. As várias celebrações do folguedo. No site da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, houve uma publicação de texto no dia 29/6/2011 que cita muitos folguedos que estão presentes em nosso país. Sendo eles o Bumba Meu Boi, situado na região nordeste do Brasil, o Folguedo do Boi ou Bumbá, em Minas Gerais e Rio de Janeiro, Boi de Jacá ou Dança do Boi, em São Paulo, Boi Bumbá nas regiões do norte, considerando Pará, Rondônia e Amazonas, nas regiões do sul, entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, varia de boi mourão, boizinho e o nosso amado boi de mamão. Há também um outro folguedo que assemelha alguns elementos dos anteriores, sendo chamado diferentemente de mulinha de ouro, em que as principais impressões são de um vaqueiro montado numa mula, já que a metade de seu corpo fica na parte interior da fantasia. Como é a relação desse folguedo na Associação Folclórica Boi de Mamão do Pantanal? O boi de mamão do grupo do Pantanal começa em uma roda de pessoas,
que seria o público, apresentando os personagens do Boi de Mamão como a Moreninha, o Boi, o Urubu, o Médico, a Benzedeira, o Cavalinho, a Cabrinha, o Bode, o Macaco, o Urso, o Tigre, a Bernunça, a Maricota, o Pai João e Pai Joaquim. Cada um desses personagens em seu tempo vem fazendo a sua evolução. O Boi começa se apresentando para o público, junto com o Vaqueiro e também com seu companheiro Mateus, que ficam agitando e provocando o animal, que seria o Boi. Depois há uma ligação do folclore do boi com o folclore de bruxas da ilha. Na parte da história seria meia-noite. As bruxas vêm com seus utensílios e jogam um feitiço no boi e cai no chão desmaiado. Aproveitando então a situação, o corvo começa a picá-lo e as bruxas seguem o enfeitiçando. Mas esse momento termina então com a entrada dos vaqueiros que desejam capturar as feiticeiras, tirando-as do palco. Após isso, vem o médico tentar resolver a situação do boi, que se encontra ainda desmaiado. Mesmo assim, o médico não consegue ajudar o coitado do boi, e os vaqueiros passam a chamar a benzedeira, que faz uma benzedura, resultado em sua volta à consciência e muita celebração por parte dos personagens. No entanto, com a volta de sua consciência, o boi fica irritado, partindo em velocidade em direção aos vaqueiros, assemelhando um pouco a farra do boi. Depois vem o Cavalinho para tentar laçar o boi e conter sua fúria, levando os dois para fora do palco, entrando logo em seguida a Cabra, que dança um pouco, já que os vaqueiros atiçam ela. Só que isso não permanece muito, pois o Bode e o Cachorrinho chegam para protegê-la, onde o Bode dá uma galhada, resultando na queda dos vaqueiros, e o Cachorrinho vem para tentar mordê-los no chão. Em seguida, todos os personagens vêm para brincar no salão e festejar juntos. No fim da diversão, todos os integrantes, de mãos dadas, agradecem ao público. Personagens do folguedo. Os personagens são uma parte importante do folguedo, tanto é que os que mais participam são os mais aclamados pelo público, como a Bernunça, a Maricota e o próprio Boi. Grande parte dos personagens pode ou não estar presente no Boi de Mamão, variando entre grupos e regiões. Há também diferentes canções e danças. Um exemplo, no grupo do Campeche encontra-se a Ema e o Marimbondo, mas já no grupo do Boi de Mamão do Pantanal, esses personagens não estão presentes. Os diferentes personagens do folguedo. Você deve saber que o folclore brasileiro tem muitos personagens, sendo alguns bem diferentes e curiosos. No folguedo do boi, não seria diferente, tendo de animais e criaturas mágicas a homens e mulheres, alguns fantasiosos com um toque de magia para alegar ou até mesmo aterrorizar seu público. Há diversos personagens que fazem parte do folguedo, sendo eles os principais, como o Boi de Mamão, e os secundários, como o Macaco, Corvo, Ursos, Cabrinha e muitos outros. Falaremos de todos os personagens que fazem parte dessa cultura na AFBMP, que há muitos anos proporciona a participação de diversas pessoas em suas danças e de toda a sua história. As várias origens dos personagens. A Bernunça. Como todos os outros personagens, a Bernunça possivelmente pode ser originária de outros seres místicos, até de outras regiões. No seu caso, há quem diga, com o ator Adriano Besson, que em seu artigo sobre a Bernunça, que está presente na mitologia egípcia, sendo uma criatura chamada Mite, conhecida como devoradora de almas, que come as almas pesadas de culpa após o tribunal de Osíris, no qual o coração do falecido é posto em uma balança junto a uma pena. Se, por um acaso, o coração for mais pesado que a pena, a Mite devoraria a alma, pois a vida do morto seria de muitos erros, dívidas e atitudes malvadas. Caso contrário, a alma descansa eternamente no Duat, lugar onde os seres sobrenaturais e falecidos ficavam, no qual reina o próprio deus Osíris. Uma breve comparação, porém muito importante, entre a Bernunça de nosso folclore e a Amite da mitologia egípcia são suas características físicas. Ambas são uma espécie de répteis, parecidas com dragões, com uma mandíbula crocodiliana e uma espécie de juba no pescoço.
mais nítida na Amite, claro. Já por outro lado, comparando o seu comportamento, por exemplo, as duas devoram pessoas. No entanto, uma ingerindo pessoas pecadoras e a outra devorando crianças mal comportadas ou não batizadas. Há também uma versão citada por Oswaldo Ferreira de Mello, em que a Bernúncia possui uma versão demoníaca, que ataca crianças não batizadas, pois é no batismo católico que deve ocorrer a renúncia ao diabo. Os padrinhos fazem isso pela criança. Antigamente, o celebrante perguntava em latim a eles, Abrenuntia Satanás, e eles respondiam, Abrenuntium. Os populares começavam a ligar o verbo abrenuntiare com a expulsão do diabo e a palavra acabou mudando até se tornar o nome da personagem própria Bernúncia. A cabra. A cabra é muito levada e ligeira. Se deixar, ela te dá uma rasteira. Na apresentação do boi de mamão, a cabra entra logo depois do boi e do cavalinho, sendo acompanhada pelo bode, um bicho muito bravo e que realiza o papel de proteger ela. A maricota. A maricota é uma bela moça alta e geralmente loira, com os braços grandes e com vestidos de chita. Isso poderia se referir às mulheres alemãs chegadas do século XIX, que eram mais altas do que as mulheres de ascendência açoriana, e pela genética, consideradas na maioria loiras. No momento da apresentação, ela gira e dança, balançando seus longos braços e acertando o público, dando a entender que está chamando alguns participantes para a dança. A maricota geralmente está acompanhada pelos seus maridos, pai João e o avô Joaquim, que chegam um tempo depois para atraí-la numa dança, já que esses dois disputam para ver quem é que vai ficar com ela, pois ambos são considerados maridos dela. A benzedeira e o doutor. Vocês já devem reconhecer que os ambos personagens falados realizam de certa forma atitudes que ajudam no bem-estar de outras pessoas. No entanto, na história do boi, há uma grande diferença entre esses dois personagens. A benzedeira nas histórias do boi de mamão é quem ajuda o Mateus, proprietário do boi, a ressuscitá-lo, demonstrando a figura do saber tradicional da comunidade e da mulher que domina os segredos das especiarias antigas, como os chás, rezas, bênçãos, além de várias outras coisas. Já o doutor, que assemelha as características do médico, busca ajudar o boi enquanto ele está doente, mas acaba falhando no tal objetivo, tendo uma representação em relação aos dias de hoje como um homem urbano, estudado e rico, de saber acadêmico e muitos outros. Então, a reflexão em relação desses dois personagens acontece pelo fato de apresentarem alguns cenários sociais, já que a sabedoria tradicional da bezendeira é considerada, no boi de mamão, mais eficaz do que a sabedoria acadêmica do doutor, impondo um elogio nas crenças populares e antigas. Não só na ilha, como no mundo todo, existem benzedeiras que podem ser relacionadas com a representada no boi. Muitos acreditam que são como bruxas e que podem fazer o mal, até mesmo tendo pactos com espíritos malignos. Porém, as benzedeiras usam seus possíveis poderes para benzer as pessoas, trazendo saúde e prosperidade, ou curando, como é no caso do boi de mamão. Isso é retratado por Franklin Cascais, quando o próprio coletou algumas orações que benzedeiros usavam para curar, chamadas de benzeduras. A bruxa. Seguindo o exemplo da Bernúncia, eu vou falar de uma lenda alternativa sobre a bruxa no boi de mamão. Essa lenda foi criada por um dos discípulos de Franklin Cascais, conhecido como Peninha. Esta lenda diz que um grupo de bruxas pretendia realizar uma grande festa, e o local de encontro seria a Praia de Itaguaçu, em Florianópolis, conhecida por seu cenário de tirar o fôlego. Nesta festa, todos os tipos de criaturas iriam ser convidadas, desde lobisomens, vampiros e até mulas sem cabeça. Porém, dentre todas essas criaturas icônicas do folclore brasileiro, as bruxas deixaram de convidar o próprio diabo, já que sua presença era desconfortável e tenebrosa, por possuir um grande fedor de enxofre e más relações com todos os outros seres. Mas, durante a festa, em meio a risadas divertidas, conversas interessantes e brincadeiras, surge entre raios o temido diabo, fervendo de raiva pela atitude marginal das bruxas, por não o convidar. Então, ele as transformou em pedras que até hoje flutuam sobre o mar da praia de Itaguaçu. O nome do local, Itaguaçu, vem do Tupi-Guarani, língua indígena na qual Itá significa pedra e Guaçu, grande,
fazendo assim referência à história. A Associação Folclórica Boi de Mamão do Pantanal. Segundo os dados em seu site oficial, a Associação Folclórica Boi de Mamão do Pantanal foi fundada em 15 de junho de 2008, substituindo a Associação Folclórica Unidos do Pantanal, criada em 1º de novembro de 1982. Ela nasceu no intuito de praticar a arte folclórica do boi de mamão, de tradição antiga em Florianópolis. Ao longo de sua existência, a associação se destaca por conta de apresentações no Festival Nacional do Folclore da cidade de Olímpia, no estado de São Paulo, e também na própria cidade de Florianópolis, em suas comemorações de aniversário, em eventos como a Maratona Cultural, o Outubro Rosa e Festa de Crianças. Durante a pandemia, a associação busca ajudar a comunidade do Pantanal por meio de lives e encontros, distribuindo solidariamente cestas básicas e comida para aqueles que mais necessitam. As últimas presidências da Associação Folclórica Boi de Mamão do Pantanal foram de João Carlos de Souza, nosso entrevistado, que assumiu o cargo em 2011 e o deixou para o Felipe Oliveira Silvério em 2015. Em 2018, este passou para Jefferson de Assis, o atual presidente. O nosso integrante, João Vitor da Rosa, afirma que grande parte dos integrantes da associação realiza várias funções no boi de mamão, tanto na parte musical como na dança. Grande parte deles frequenta o boi de mamão desde a infância. Cada integrante da associação tem o seu papel no boi de mamão. Há um grupo de WhatsApp no qual todos os integrantes estão presentes, e nele eles se organizam-se e distribuem ideias, eventos, papéis e funções. O Festival Folclórico de Olímpia. O Festival Folclórico de Olímpia é uma grande junção de manifestações culturais de vários estados. Uma delas é o Boi de Mamão do Pantanal, que vai para a Olímpia representando o Santa Catarina e mostrando a cultura do nosso estado. O festival começa em meados de agosto e 2 semanas de apresentações das culturas de diversos estados do Brasil. A Associação do Boi do Pantanal chega em Olímpia na quinta-feira e domingo vai para o centro da cidade de São Paulo para fazer um lindo desfile com os diferentes grupos de cada região para finalizar o Festival do Folclore de Olímpia com chave de ouro. Depois disso, vamos seguir a viagem para Floripa, onde todo mundo fica triste e com muita saudade do festival. O mais interessante é que acabou o festival e a prefeitura já está organizando outro festival. Eles se preparam um ano antes para começar o outro festival. Entrevista com seu João Carlos de Souza, ex-presidente da AFBMP. Vale lembrar que um de nossos integrantes, chamado João Vitor da Rosa, participa do Boi de Mamão e por meio de mensagens mandou diversas perguntas para um de seus conhecidos da Associação do Pantanal, chamado João Carlos de Souza. Ele, que hoje em dia encontra-se aposentado, é mais conhecido como Seu João e participou de nossa entrevista, respondendo diversas perguntas referentes ao Boi de Mamão. A sua paixão pelo festejo começou desde sua infância, iniciando a carreira como vaqueiro, personagem, dono do boi. E ao longo dela teve várias conquistas, sendo a principal delas a presidência da Associação Folclórica Boi de Mamão do Pantanal, assumindo um cargo em 2011 e o deixando para Felipe Oliveira Silvério em 2015 e passando-se depois, em 2018, para Jefferson de Assis, que é o atual presidente. Como vocês já conhecem a figura dessa grande pessoa, vamos então escutar os áudios da entrevista e as suas várias respostas nas nossas determinadas questões. Você tem que dizer meu nome? Assim, o meu relacionamento com o boi de mamão foi a partir mais ou menos, eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Naquele tempo a gente fazia boi de mamão assim, no fundo de quintal, não tem? Levava a roupa da mãe, das parentes para ajudar para fazer, era com arco de pau, de mambu.
E hoje eu estou com 73 anos, deve fazer isso aí mais ou menos uns 60, 65. Né? Folclore nativo de Florianópolis, Santa Catarina, surgiu dos Açores. E nesse daí para frente a gente deu continuidade. Só que antes era fundo de quintal, a gente não tinha associação, não tinha. Hoje nós somos uma associação fundada e quando os portugueses chegaram, a dança do boi, daí veio o cavalinho, veio o urubu, veio o urso, no final de todos surgiu os macacos. Porque antes era só os bichos folclóricos mesmo, era boi, cavalinho, bernunça, maricota, não tinha nada. Agora surgiu mais os macacos, tigre, aí foi evoluindo, né? Eu gosto de todos, né? Porque eu participo de todos eles. A gente é cantoria, participa de todos eles. Agora, de preferência, todo mundo gosta da entrada, que é o boi, né? É uma dança folclórica que anima o pessoal, é animação de festas, de muitas coisas, né? A gente já fez apresentação para as crianças, Dia das Crianças, Dia de Florianópolis e diversas coisas. Cada estado tem a sua dança, né? Então, o nosso aqui é boi de mamão, o outro já lá para o norte é bumba meu boi, outros tem boi barrica, tem diversos tipos de boi. Tem horas que cresce, tem horas que diminui, na minha opinião. Porque a gente não tem apoio com muita coisa, não. A gente vive mais do trabalho mesmo do folclore que a gente se apresenta. Principalmente o nosso grupo, né? Que eu saiba, não. Que não tem nenhum livro. Já surgiu assim, mas não foi dado continuidade, né? No livro. No livro. A importância do boi de mamão para o mundo e para Florianópolis. O boi de mamão, sendo uma tradição do folclore, é parte de nossa cultura, além de, é claro, divertir quem a vivência. Assim como toda lenda independente de ser brasileira, manezinha ou de outro lugar do mundo, atinge a população e acaba relembrando a infância para os adultos e atingindo o público infanto-juvenil com ensinamentos e entretenimento. Nós aqui da ilha nos acostumamos a considerar o folguedo como uma brincadeira muito entretida e feliz. Por isso, ela é muito famosa, além de já ser ensinada a dança e a cantoria muitas vezes desde a educação infantil. O folguedo é diversificado em termos de danças e personagens pelo mundo. Em cada região há uma variação de personagem, de festejo e até de nome. Vale sempre a pena estudar e descobrir informações antigas e novas sobre o folguedo, já que ele possui elementos e características únicas em cada região e comunidade, além de ser bastante alegre e bom para passar o tempo destinado ao entretenimento. Vale a dica, galera! Esperamos que o entendimento de vocês, nossos telespectadores, tenha sido bem sucedido, pois seus conhecimentos adquiridos por eles sobre o tal assunto são, na realidade, nosso principal objetivo. Obrigado pela atenção, cuidem-se e até outro dia. Tchau!